Bom dia, presidente, colegas vereadoras, vereadores. Bom dia a quem nos assiste pela TV Câmara, pelas redes sociais. Eu ocupo esse espaço de declaração de lideranças para comentar com vocês a respeito de um projeto que protocolei há alguns dias, que trata da criação e instalação de comitês de resolução de disputas. Qual é o objetivo deste projeto, né, e deste comitê? É a diminuição de custos, né, e a agilidade de resolução de conflitos que possam se instalar num contrato firmado entre a administração direta ou a administração indireta, junto com o direito privado e pessoas físicas. O que são os comitês de disputas, né, de resolução de disputas? Eles são compostos por 3 pessoas imparciais, contratadas pelas partes. 2 devem ser especialistas sobre o que reza o contrato e um advogado, também especialista na área. Esses profissionais, eles já fazem parte da relação contratual desde o início, né? Assim que firmado o contrato, eles conhecem todo o teor do contrato e acompanham a execução do contrato, né? Eles têm a capacidade de solucionar possíveis conflitos que surjam, né? De acompanhar se o que foi contratado está sendo executado. Como que acontece? As partes acionam, né, os especialistas, e eles se posicionam. Eles têm como diferencial conhecer exatamente o que reza aquele contrato, né? Nós sabemos que o recurso público ele é muito caro quando ele não é bem empregado. Então, na medida que nós estivermos com pessoas especialistas na área de que reze o contrato, né, idôneas, com a formação necessária, elas vão poder acompanhar o contrato e impedir que ocorram falhas que não sejam resolvidas em tempo. Quantas vezes nós vimos aqui, vereador Alberto, o senhor trazer aspectos do contrato com a UPA Zona Norte, né? Quanto recurso se perdeu, sejam financeiros ou humanos, né? E se nós tivéssemos, então, especialistas acompanhando isso, certamente o custo é menor do que um contrato não gerido. Há pouco a vereadora Denise citou um contrato que foi feito em 2006. Eu não sei se poderia se aplicar aqui, vereadora, mas se tem gente acompanhando esse contrato, no mínimo ele teria que estar sendo executado, né? Nós temos 2 grandes cidades do país que já usam esses contratos, que é São Paulo e Curitiba. Um aspecto importante a destacar é que, normalmente, quando ocorre alguma dúvida nos contratos e o comitê é acionado, ele se posiciona, ele pode emitir um parecer ou pode emitir uma decisão, evitando que isso seja judicializado. E tem uma estatística que demonstra que, quando ocorrem essas disputas, esses conflitos, e que o comitê dá um parecer ou faz uma indicação, de 97% a 99%, o âmbito jurídico não contrapõe, ele aceita essa indicação, né? Então, os benefícios é que a gente tem segurança jurídica, o contrato está sendo cumprido e tem especialistas acompanhando. A gente sabe que um dos grandes problemas, não só do mundo público, mas do privado também, é o acompanhamento do que é contratado, do que é combinado, né? Existe também, na literatura que pesquisamos em relação a esse comitê de resolução de disputas, que o Banco Mundial, por exemplo, ele tem como regra
que a contratação dos comitês como necessários para poder fazer a liberação de obras de grande porte. Declaração de líder da bancada do PT. Questões assim, como que seria a composição do comitê, eu comentei, né? Onde se aplicaria, né, esse projeto de lei? Em alienação e concessão de direitos de uso de bens, de prestação de serviços, inclusive os técnicos profissionais especializados, obras de engenharia, concessões de serviços públicos, enfim. Eu convido a todos para conhecerem o projeto, poderem contribuir, né? Essa é uma legislação, inclusive eu coloquei, mandei para alguns especialistas da cidade, consideraram uma legislação moderna, uma legislação de cidade grande, e eu entendo que nós somos uma cidade grande. Nós somos uma cidade de 500 mil habitantes, que temos uma arrecadação significativa e que nós temos contratos importantes, né, que estão acontecendo e estão sendo, inclusive, estruturados nesse momento, como o transporte público, como a questão da UPA com a UX, e nós precisamos garantir que os termos sejam cumpridos, né, e que a gente evite que haja algum tipo de litígio. Seu à parte, vereadora Diló. Obrigado, vereadora Paula. É muito importante seu projeto. Eu só deixaria uma observação, se talvez não fosse necessário colocar aí uma emenda no sentido de trabalhar sincronizado com o Observatório Social, que o Observatório Social já faz uma parte desse trabalho. Então, talvez fosse o caso de sincronizar esse seu projeto, em determinado momento, poder solicitar que o Observatório Social, com a sua estrutura que já existe, que ele possa trabalhar sincronizado. Seria isso a contribuição. Obrigado pela parte. Eu acho que a gente deve olhar, sim, vereador. Entretanto, nós não temos a garantia que no Observatório Social tenham especialistas que compreendam aquele tema que nós estamos tratando. Por exemplo, no caso do transporte coletivo, tem que ter especialistas na área de transporte e advogados também. E hoje os observatórios sociais eles funcionam muito na base até do voluntariado, né? Que eu acho fantástico esse trabalho, eu não tenho a menor dúvida. Mas eles surgiram justamente em razão dos problemas que a gente encontra com os contratos, né? Vereador Velocino, seu à parte. Vereadora Paula, a senhora citou o assunto da UPA. Eu posso solicitar pelo menos mais 2 problemas, vereadora Diló. Algo tem que mudar na licitação. Aquela empreiteira que pegou das calçadas, que depois foi impugnada em novembro do ano passado, não tinha condições nenhuma de pegar aquela obra. O vereador Bandeira, a gente estava falando anteontem, aquela empreiteira que pegou a entrada da Cidade Nova, pegou a estrada de Sebastopol a Santa Lúcia, que está parado aquela obra, tem que haver uma regra de ver as condições de estrutura da empreiteira que ganha uma licitação. Agora toca ali, está parada as 3 obras, o município precisa encontrar uma saída, você não pode parar todos os asfaltos, o Alberto sabe, ontem a gente esteve lá e ouviu isso do vice-prefeito, porque ela não tinha condições nenhuma de pegar as obras. Não tinha condições de gerir uma obra. E foi dado a condição, pelo menor preço, 3 obras. Algo tem que mudar. Senão não adianta, depois os contratos não são cumpridos, o dinheiro público vai, a obra fica parada, o contribuinte cobra com razão, então algo tem que mudar nessas licitações. Falta alguma coisa ali, quando não tem estrutura, uma empreiteira de pegar aquela obra. Não me convenço da maneira que está ali. Obrigado pela oportunidade. Obrigada pela contribuição, vereador Velocino. Eu lembro de uma ocasião que nós fomos chamados ali para a sala da presidência, que o pessoal do Sindilimp veio conversar conosco, verificando se para os vereadores encaminhar uma autorização para o executivo para pagar
impostos que não teriam sido pagos para as empresas de limpeza contratadas pelo município pela empresa contratante. A gente não autorizou, é claro, porque essa responsabilidade é da empresa contratante. Mas nós temos inúmeros contratos, né, que eles precisam ser acompanhados e identificar que os problemas estão acontecendo. Só para finalizar, este Comitê de Resolução de Disputas, eles são contratados no início do contrato, eles conhecem todos os termos do contrato e têm a responsabilidade de fazer esse acompanhamento. E, quando ocorre algum tipo de mal-entendido, de não cumprimento, eles aprofundam a questão e estabelecem, sim, vereador, uma forma, a vereadora Alberto havia perguntado, para tentar resolver antes de ir à judicialização. Muito obrigada, desculpe ter passado da hora.